Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 4. Quem está feliz com Jesus, dá um grito aí. Glória a Deus, muita gente feliz aqui hoje. Temos alguns visitantes aí? Alguém nos visita pela primeira vez? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Pode levantar a mão, não vou chamar aqui na frente, não. Amém. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Depois nós vamos saudar vocês devidamente e dar a vocês um presente, beleza? Pessoal, meu nome é Vinícius, esse é o Point Jovem aos Jovens, né? Eu e a minha esposa Laís, nós somos líderes desses jovens aqui maravilhosos, nós temos essa honra. E hoje nós vamos falar a respeito de algo que é algo que todo cristão, ele necessita ter. Ele não precisa não, ele necessita ter. E hoje eu faço um convite aos irmãos a isso, a ter um relacionamento profundo com o Senhor. É um pouco grande a passagem aqui, eu peço aos irmãos um pouco de compreensão, os irmãos vão passar no telão ali, mas vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 37. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me, e é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Vou ler só até aqui, irmãos, que é muito grande. Vamos todos estender as mãos aqui e orar pedindo ao Senhor para que Ele venha falar conosco através da minha vida nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento, meu Pai, nós consagramos ao Senhor esta palavra, meu Deus. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa me usar, meu Deus, como instrumento do Senhor, meu Pai. Que não venha sair nada, meu Deus, do meu interior, meu Pai, mas que tudo, meu Deus, venha sair do Teu trono, meu Pai. Eu me sujeito ao Senhor, meu Deus, pois confesso, meu Pai, que sem a Tua presença, sem o Senhor, meu Deus, eu não posso nada, eu não sou digno nem de estar no Teu púlpito, Pai. Mas em nome de Jesus, meu Deus, com o Senhor, meu Pai, eu tudo posso, meu Deus, e me sujeito a Ti neste momento. Que o Senhor, meu Pai, venha alcançar cada coração que está aqui essa noite, meu Pai. Nós não sabemos, meu Deus, qual o motivo o Senhor os trouxe aqui, meu Pai. Mas nós sabemos que nesse dia, meu Pai, o Senhor marcou encontro com cada um que está aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que ninguém, meu Pai, venha sair da mesma forma que entrou, meu Pai. Que eles venham ouvir a Tua palavra, o Teu chamado, Pai. E em nome de Jesus, meu Deus, que essa palavra, meu Deus, seja uma semente fértil, meu Pai. Que venha produzir frutos, meu Pai, em nossos corações, meu Deus. E que a Tua glória, meu Pai, seja sobre nós nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja que crê diz: podem se assentar, meus amados, e ficarem à vontade. Irmãos, como eu havia dito, né, eu tentei, nós estamos seguindo aqui um tema esse mês, e a Laís falou sobre o amor de Cristo semana passada. Foi me dado o tema relacionamento com o Senhor essa semana. Semana que vem a Júlia vai falar algum outro tema, venham para saber, e depois eu vou voltar aqui. E é justamente sobre relacionamento com o Senhor que eu quero falar com vocês hoje. Essa semana, por mais que eu busquei, clamava, jejuava,
pedi ao Senhor, Ele só foi me dar essa palavra hoje, vindo para cá. E glória a Deus por isso, glória a Deus porque eu esqueci de imprimir o roteiro. Então, que venha tudo do Senhor, amém? Veja bem, eu creio que o relacionamento com Deus seja um dos pontos mais difíceis e cruciais para a nossa vida cristã. Porque ele só depende de uma coisa que é de nós. Só nós podemos buscar um relacionamento com Deus. Só nós podemos ter o ímpeto de buscar ao Senhor. E diversas vezes o Senhor, Ele vai falar isso conosco em sua palavra. Diversas vezes Ele vai deixar isso bastante claro. Um exemplo disso tem uma passagem que fala assim, ó: buscar-me-eis e me achareis. Aonde que ela está? A gente não sabe. Eu sei onde está, mas muita gente conhece a palavra, mas não sabe. Mas é isso. A pessoa que ela conhece o princípio, e é isso. Basta a gente buscar de todo o nosso coração e nós vamos achar. Tem outra passagem que fala assim: eis que bate a porta. Amém. É isso mesmo, pessoal. Eis que bate a porta, aquele que abrir, entrarei e cearei com você. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, a primeira está lá em Jeremias 29:13. E a segunda, lá. Qual? Apocalipse? Depois, pessoal, então passa aí. Mas glória a Deus por isso. Esse é o princípio. E a gente vai ver que nas duas passagens só depende de nós. Mas é aí que está o problema. É quando depende só de nós, é que nós costumamos fraquejar. Eu principalmente, eu busco relacionamento com Deus, eu busco intimidade e com o Senhor, mas outras coisas da minha vida que só depende de mim, já é mais difícil. Porque a própria minha esposa fala, né, que eu gosto de estar com as outras pessoas, eu gosto de estar ali, de sentir próximo para mim ir. Um exemplo disso: quando eu fui casar, eu precisava emagrecer 13 quilos. Aí eu não conseguia sozinho. Consultei quem? Teuzinho. Teuzinho me ajudou a emagrecer. Então, assim, eu preciso de estar com as pessoas. Depois que eu não parei de andar com ele, desandou de novo. Mas glória a Deus. Então, assim, meus irmãos, é um tema bastante necessário ser pregado, que é esse relacionamento com o Senhor. Porque desde lá de trás, no Éden, o Senhor já buscava se relacionar com o homem. Só que aí o pecado adentrou o mundo e houve a separação. Só que Cristo veio para tirar esse véu e rasgar esse véu. E nós hoje temos livre acesso ao Pai. Então hoje é muito mais fácil nós nos relacionarmos com o Senhor do que lá atrás. Porque lá atrás nós não tínhamos acesso direto ao Pai. Mas hoje nós temos. E a gente vê a história dessas duas mulheres aqui, que está em 2 Reis. Nós lemos somente a história de uma, mas aqui são duas, depois os irmãos vão poder ler, mas eu vou fazer uma breve síntese aqui. A primeira mulher, nós vemos que ela vai até o profeta Eliseu, ou seja, ela busca ao Senhor e apresenta apenas uma necessidade a ele. Então nós vemos que ela é uma mulher que fica viúva e o marido deixa para ela ali uma extrema necessidade, que era, os credores precisavam receber uma dívida, e se ela não pagasse essa dívida, eles iriam pegar os 2 filhos dela como escravo, e ela resolve ir até o profeta Eliseu, para que ele ajudasse ela naquela necessidade ali. E ela fala com Eliseu assim, ela conta essa história de que o marido morreu, e ela precisa pagar essa dívida, senão ela vai perder os filhos. E Eliseu fala assim: e aí? E eu com isso? O que você quer que eu te faça? Aí ela falou assim, aí logo em seguida ele pergunta: o que você tem? E o que me chamou a atenção foi o que ela respondeu: eu não tenho nada. Então a gente já vê que ela tinha um coração duro e era uma mulher ingrata, porque ela tinha 2 filhos, ela tinha uma casa. A gente vê aqui que ela tinha vizinhos, porque ela pega as vasilhas com vizinho. Ela tinha uma botija com azeite, mas mesmo assim, quando o profeta Eliseu pergunta a ela o que ela tinha, ela responde: eu não tenho nada. Só que ela tinha, só que os olhos dela estavam tão pautados naquele problema dela ali, naquele momento, que ela perdeu a visão de tudo aquilo que ela tinha, de tudo aquilo
que ela já tinha conquistado ali. E ela responde ao Senhor que não tinha nada. E Eliseu dá uma simples ordem para ela: vai, peça vasilhas aos seus vizinhos, se ajunte com seus filhos dentro de casa e enche essas vasilhas de azeite. Quando você encher essas vasilhas de azeite, você vende, e o que sobrar, você vive com o resto. Pronto. Ela fez isso. Trancou-se em casa com os filhos, encheu as vasilhas. Quando não tinha mais vasilha, o azeite cessou. Ela vendeu, sobrou um pouco, foi viver com os filhos. E a Bíblia não fala mais nada dessa mulher. Não fala nem sequer o nome dela. Só que, ao contrário dela, logo tão próximo, mas tão diferente, em se tratando de relacionamento, tem a mulher sunamita, que aqui está a partir do versículo 8. Ao contrário dessa primeira viúva, a mulher sunamita, ao ver Eliseu, vai até ele e pergunta se ele desejaria jantar na casa dela. Ou seja, ao invés de pedir, ela estava servindo ao profeta do Senhor ali. Então ela conhecia Eliseu, chamou para dentro de casa e eles jantaram. E ela queria servir com tanta excelência, mas tanta excelência, que todas as vezes que Eliseu passava em Sunem, ele se abrigava na casa dela. E ela, daquele desejo de servir ali o profeta do Senhor, de servir ao Senhor, de fazer um convite para que o Senhor estivesse dentro da casa dela, ela fala com o marido dela: esse cara é gente boa demais, véio. Eu gostei desse Eliseu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um puxadinho, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira, e todas as vezes que ele passar por aqui, nós vamos fazer uma hospedagem para ele. E foi isso que foi feito. E um dado dia que Eliseu passa por Sunem, a sunamita vai até ele, serve ele, e ele pergunta para ela assim: o que a senhora deseja em retribuição? A senhora me serve tão bem, o que a senhora deseja que eu te faça? E ela falou assim: eu já habito em meu povo. Ou seja, ela já estava tão satisfeita e tão pura, que ela já fala com ele: eu não preciso de nada. Eliseu, querendo retribuir a servidão, aquele amor daquela mulher, daquele marido, pergunta a Geazi, o seu empregado, e fala com ele assim, o seu servo, fala com ele assim: ô Geazi, o que falta para essa mulher? Geazi vai falar assim: lhe falta filhos, porque ela já tem uma casa, ela já está no meio do povo, só que ela ainda não tem filhos. Eliseu manda chamar a sunamita chega à frente de Eliseu, Eliseu fala assim: olha, eis que vos digo, ano que vem, nesta data, você terá uma criança em seus braços. E ela fala assim: você não está mentindo? Ele: não, eis que ano que vem, você terá uma criança em teus braços. E ela glorifica, porque necessitava daquilo ali, faltava aquilo ali. Só que quando falta somente aquilo ali, ela já estava completamente satisfeita com tudo que o Senhor já havia dado. Ao contrário da viúva. A viúva, ela tinha filhos, tinha casa, só que ela preferiu colocar diante do Senhor apenas um problema, do que derramar uma vida sobre ela. E isso nos chama atenção, por quê? Porque muitas das vezes a gente tem um problema, e a gente começa a ir em várias pessoas, para tentar resolver o problema, enquanto o Senhor está só esperando a gente falar com Ele. E a gente começa a ir nas pessoas, querendo que elas resolvam o nosso problema. Como a primeira chega em Eliseu, eis que tem um problema, e ele fala: e eu com isso? O que quer que eu te faça? E é justamente isso, irmãos. Então, dando continuidade na história, passa o ano, essa mulher nasce um menino. E nasce esse menino, agora ela estava por completo, e Eliseu continua hospedando na casa dela. Então, certo dia, o marido dessa mulher está com o menino na lavoura. Esse menino tem uma grande dor de cabeça,
em meio a essa dor de cabeça, o pai manda os empregados dele levar esse menino para a mãe, a sunamita. Esse menino está com a mãe e dá meio-dia, ele morre nos braços da mãe. Ela poderia se desesperar, ela poderia falar, já não tem mais nada, acabou a minha vida, mas não. Ela hospedava o Senhor dentro da casa dela. Então ela sabia muito bem a quem que ela iria recorrer. E foi isso. Ela manda os seus empregados preparar o meio de transporte mais rápido, a carruagem mais rápida, e fala com eles para dar ordens para só parar quando chegar onde Eliseu estava. E foi isso que ela fez. Ela deixa o menino na cama onde Eliseu repousava e vai ao encontro de Eliseu. Quando ela está chegando próximo a Eliseu, Eliseu vê ela e fala com Geazi assim, eis que veja a sunamita, vá até ela, veja o que ela precisa. E Geazi vai até ela. Só que quando Geazi vai até ela e pergunta se ela está bem, se a família dela está bem, se o filho dela está bem, ela fala, tudo bem. Por quê? Porque Geazi não tinha capacidade de resolver o problema dela. Mas Eliseu sim tinha. E ela vai até Eliseu. E é isso. Às vezes a gente está contando os nossos sonhos, os nossos planos, para quem não tem a capacidade de nos fazer viver aquilo ali. E a gente, às vezes, não conta ao Senhor, direto ao Senhor. Às vezes a gente renuncia os sonhos que o Senhor tem para nós, para a gente querer viver os nossos que a gente puxa dessa terra. E a gente esquece que o maior fundador de uma história é o Senhor. Uma história que, no final, vai dar certo. Então essa mulher chega até Eliseu, se prostra aos pés dele e fala que o filho que ele havia profetizado morreu. Eliseu fala a Geazi, leva o meu cajado até lá e coloque sobre o menino. Aí ela fala, olha, eu não saio daqui enquanto você não for comigo. O que Eliseu faz? Vendo ela aos prantos e sabendo que era aquela mulher que havia cuidado dele, que havia servido a ele, que havia feito um cômodo na casa dela para que ele habitasse ali, ele vai com ela. E é isso, irmãos. Esse é o bom de nós termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque ela não tinha ali naquela época o livre acesso que nós temos hoje. Hoje nós podemos fazer um convite ao Senhor diretamente. Quando nós estivermos assentados à mesa almoçando, assentados à mesa tomando um café, convide o Senhor para se sentar com você. Ele vai, puxa a cadeira. Um dos maiores testemunhos que nós tínhamos aqui era o irmão Melquides. Aquele ali é um dos poucos que eu conheço que tem o dom de servir, igual essa sunamita. E ele servia com excelência, meus amados, com excelência. E nas oportunidades que nós tínhamos de ouvir ele testemunhando, independente das dificuldades que ele vivia, que nós sabíamos que ele vivia, ele falava muito a respeito da intimidade dele com o Senhor. E ele falava que quando a mulher dele estressava ele, ou quando ele tinha algum problema, ele subia para a laje dele, pegava uma cadeira, pegava outra, ele se assentava em uma, colocava a outra na frente dele, e ele falava assim, Senhor, senta aqui. E ali ele tinha um encontro com Deus. Olha só. E eu estou falando disso, de um homem que viveu aqui conosco. Ele veio a falecer tem pouco tempo, mas foi um servo do Senhor que servia com excelência. Não tinha tempo ruim. Encontro com Deus, ele estava em todos. Ele sempre ali, caladinho, o homem do controle, tudo de problema. Você lembrava do Melquides. Ah, a luz caiu, Melquides. Ah, entupiu o esgoto, Melquides. Mas glória a Deus, porque enquanto ele esteve aqui conosco, ele serviu e serviu com excelência. E essa servidão, eu garanto aos irmãos que ela veio diretamente do trono do Pai. Porque quando a gente entende quem é o Senhor, quem somos nós no Senhor, qual que é o propósito nosso aqui, aí sim, irmãos, aí sim nós aprendemos a servir ao próximo, independente de um reconhecimento ou não. A história não narra, mas a história narra, né? E a gente vê que essa mulher, a sunamita, ela não procurou o que ela mais queria, que era um filho. Ela não utilizou-se da intimidade que ela tinha com Deus para pedir um filho. Só que o Senhor conhece o coração dela. E o Senhor, Ele é um Senhor que
paga bem. E ele de prontidão dá a ela um filho. Então, passa um ano e depois de um tempo esse filho morre, ela poderia muito bem virar as costas para o Senhor, não procurar ele mais. Só que ela sabia que quem poderia ajudar ela era só aquele que deu a vida a um filho para ela. Então, quando Eliseu volta para a casa dela, Eliseu se deita sobre o filho, coloca os olhos, a testa e a boca sobre a boca dele, e o corpo dele começa a esquentar novamente, e ele ressuscita ali. E aquela mulher, ela passa a saborear o que é ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Ela viveu na pele ali quais são os benefícios de uma vida de servidão, de uma vida em que você abre a porta da sua casa para um servo do Senhor. E a gente tem a oportunidade aqui na igreja. Nós temos aí células, nós temos aí quando os jovens vêm nos visitar, nós podemos abrir as portas das nossas casas. E glória a Deus por isso. Não é só naquele tempo. Então, irmãos, a gente vê que ali quando ela recorre ao Senhor, o Senhor se achega nela mais uma vez. E como ela tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade, ela tinha informações privilegiadas, que a gente vai ver que no finalzinho aqui, Eliseu fala com ela assim, vai vir uma fome muito grande e a terra vai ficar seca. Pega o seu filho e seu marido e saia daqui. E foi isso que ela fez. Vai estar lá em 2 Reis 8, no capítulo 8, um pouquinho para frente aqui. Olha só, a primeira mulher que ela tinha uma necessidade, e ela recorre ao Senhor só por essa necessidade, a história dela foi simplesmente 7 versículos e acabou. Não se ouviu mais falar dela, nem nada. Só que essa mulher que tinha um coração de serva, um coração onde a servidão, onde ela entendeu o propósito, onde ela entendeu o que ela tinha, era para servir ao Senhor, a família dela era para servir ao Senhor, e que independente das circunstâncias, ela serviria ao Senhor, tendo ou não um filho, tendo ou não abundância. Deus separou para ela mais um capítulo aqui. E a gente vai ver que lá no capítulo 8, essa mulher, quando passa esses 7 anos, e ela volta, já tinham tomado a terra, a casa dela. Só que quando ela chega diante do rei, para reivindicar a sua casa, para reivindicar as suas terras, plantações, criações, quem que estava lá do lado do rei? Geazi, aquele servo lá, que andava com Eliseu, servo direto de Eliseu. E antes dela falar alguma coisa com o rei, Geazi falava assim, que o rei naquele momento estava perguntando a Geazi assim, me conta aí os feitos de Eliseu, os milagres que o Senhor operou através da vida de Eliseu. E ela chega. E no momento que ela chega, ela nem fala nada com o rei, Geazi já fala, essa é a mulher que Eliseu ressuscitou o seu filho. E o rei se dispõe a ela e ela fala, olha, eu voltei e desejo habitar novamente em meio ao meu povo, em meio aos meus parentes. E o rei fala assim, restitui tudo que é dela aí. E ele vai além, olha só como são as coisas do Senhor. Poderia simplesmente dar a casa para ela de novo, dar a terra, dar as plantações para ela de novo. Mas o rei fala assim, indenize essa mulher tudo que ela perdeu nesses anos que ela não colheu. É a mesma coisa de alguém te emprestar o dinheiro, não cobrar juros, mas você reconhecer e pagar aquilo ali com juros. E é isso. Um rei que não era servo direto ao Senhor. E é isso que eu falo aos irmãos, a gente tem o privilégio de quando a gente serve ao Senhor, o Senhor usa até aquele que te persegue, até aquele que é incrédulo, para te abençoar. Esses são os benefícios de um relacionamento íntimo com o Senhor. E o Senhor é tão bom que toda a sua palavra, Ele vai enfatizar isso, de buscar a Ele, de que nós necessitamos de estar com Ele, na presença dEle. Ele ainda nos ensina como nós iremos buscar, em diversas vezes, na oração do Pai Nosso. Um pouco antes, Ele vai falar para nós entrarmos no nosso quarto e buscar a Ele,
no secreto, que no secreto Ele nos responderá. Lá atrás, o Senhor vai fundamentar essa necessidade que nós temos de nos relacionarmos com Ele. Em Gênesis 2, 7, vai falar o seguinte, que o Senhor do pó da terra nos formou e com um sopro em nossas narinas nos deu fôlego de vida. Aí nós vamos ver que no inicinho ali, né, o Senhor criando toda a terra, criando as criações, o Senhor fala assim ao mar, que nasça peixes, que a terra produza árvores, que haja frutos. Então nós vamos ver que aonde que o Senhor Ele criou ali, não vai viver fora daquele habitat, tudo vai ter um habitat. Por exemplo, o peixe, se você tirar ele da água, morre. A árvore, se você tirar ela do solo e não colocar ela no solo, morre. Então, quando o Senhor, Ele com um sopro nos dá fôlego de vida, a gente tem uma parte do Senhor dentro de nós, que está conectada a Ele. Então, se a gente se afasta dEle, qual que é a tendência? Morremos. A tendência é nós não vamos viver, nós não vamos conseguir sobreviver fora de um habitat, fora do Senhor, porque o nosso firme fundamento é Ele. Uma vez eu tive a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, um cara que ele era ateu, e o que me chamou a atenção foi assim, ele perguntou se eu era cristão, eu falei que era, ele falou assim, sorte você tem. Eu falei assim, por que eu tenho sorte? Aí ele falou comigo, isso foi dentro da sauna do clube, aí falou comigo assim, rapaz, eu queria demais crer em Deus, mas eu queria crer muito, você não sabe o desespero que é você dormir com medo disso tudo acabar. Eu falei assim, mas você pensa que vai acabar e vai acontecer o quê? Nada, vai acabar, vai acabar. Eu falei assim, mas você veio de onde? Ele, não sei. Eu falei assim, mas quem que criou isso? Não sei. Eu falei assim, uai, então deve ser ruim mesmo viver com você, ué. Você não sabe de onde você veio, você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Qual que é o propósito da sua vida? Aí ele, rapaz, é isso que eu estou te falando. Eu falei assim, ó, você já experimentou pular de paraquedas? Não. Ó, a sensação é maravilhosa, meu irmão. Você pula, aquele vento gostoso, e você dá a sensação que você está voando, e maravilhoso. Você sentiu ele? Não. Eu falei, então, você não sente o Senhor se você não buscar Ele. E eu falei justamente isso com ele, ele fala, buscar-me-eis e me acharei, se me buscar de todo o coração. É isso. E o Senhor é tão bom que Ele não precisa de nós. Ele não precisa de mim não. Se eu não quiser vir pregar hoje, Ele levanta outras pessoas para pregar aqui. Se eu não quiser liderar os jovens hoje, Ele levanta outros líderes para pregar aqui, para liderar aqui. Só que Ele conta conosco, Ele conta comigo, e Ele tem prazer nisso. Olha só, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de nós que somos insignificantes, tem prazer em nos usar para a tua obra. E são poucos que têm esse privilégio. Você lembra o que vai falar na palavra? Grande, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nós podemos interpretar isso, muitos são chamados. Isso é um convite, o que eu estou fazendo com você aqui hoje é um convite, o que o Senhor está fazendo aqui hoje, através da minha vida. Um dia de chuva, um dia que a gente podia estar em casa, mas nós viemos cultuar ao Senhor. E hoje Ele resolveu te chamar. Hoje Ele resolveu fazer um convite para você se relacionar intimamente com Ele. Que você busque, que você clame. É difícil, é por isso que nós temos que estar na igreja. A igreja em si não salva ninguém, mas ela é o lugar onde os salvos adoram aquele que permite com que nós tenhamos uma vida eterna após isso aqui. Você vai se decepcionar com a igreja, você vai se decepcionar um dia comigo, um dia com alguém. Só que se seus olhos estiverem no homem, você vai cair. Só que se seus olhos apontarem para aquele que te colocou aqui, para aquele o qual você verdadeiramente serve, acabou. Nada te abala, nada te aflige, nada vai contra você.
O dia que você estiver mal, você vai lembrar daquele irmão e vai ligar para ele: ô irmão, ora por mim. Mas o dia que você estiver cheio, Deus vai colocar pessoas na sua vida para você orar por elas. Vai colocar pessoas para você orar e ela ser liberta, para você orar e ela ser curada. Porque o poder está no Senhor, e eu não esqueço disso uma vez, que o meu maior desejo, porque eu venho do mundo, e assim que eu me converto aqui na igreja, eles começam a me chamar para ir para o monte. E eu tinha interesse de ir para o monte, por quê? Porque minha mãe tinha histórias maravilhosas no monte. E toda semana em que eu saía, final de semana, saía quinta, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira ela estava fazendo campanha no monte para a minha vida. E eu tinha aquele desejo de saber o que tem nesse monte. Porque eu ouvi histórias, aí agora que eu me converti, eu queria acessar. Eu sentia que eu tinha capacidade de acessar. Então, os irmãos me chamam para ir no monte, lá em Teixeiras. Rapaz, 10 horas da noite, encontra aqui. Eu falei, ô doido. 10 horas da noite, sobre o meio do mato. Mas fui. Chegou no pé do monte, o pastor fala assim: faz o concerto com Deus aí, pede perdão dos seus pecados, e nós vamos subir, porque lá é lugar santo. E sobe em silêncio. Não conversa não, que a gente está conectado com o Pai agora. Fiz, fui lá para cima. Chegou lá em cima, era lá no Monte em Teixeiras. Eu esqueci o nome do lugar lá. É perto de um motel, assim, numa curva, assim, você sobe o barranco lá. Aí lá em cima, um trem maravilhoso, parece que é um lugar separado pelo Senhor mesmo. É um calipau assim, a gente ficava no meio, assim. Só que no dia estava tendo o Nico Louco, e aquela barulhada lá no monte, lá estava tendo no Multishow, e a gente ouvia lá no monte. E eu falei, vou concentrar no Senhor, que agora eu estou em outra vida. E estou orando, buscando. E de repente, meus irmãos, eu não sei nem explicar, veio sobre mim o Espírito Santo de uma tal maneira, que eu comecei a ficar leve, que eu comecei assim, nossa, nem a melhor bala, nada já me deu essa sensação, e eu lúcido de tudo, e vendo tudo, e aquela sensação, eu comecei até a andar para ver se eu conseguia flutuar, que eu estava sentindo leve demais, e nossa, e depois passou, descemos o monte, eu fui falar com o irmão assim, rapaz, o Espírito Santo tocou em mim e me batizou. Aí, irmão, que batizou? Você não fala em línguas? Eu falei, mas não precisa não. Claro que precisa. Nossa, que ele jogou um balde de água fria. E todo encontro que eu ia, eu falava, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Quero falar em línguas, quero ter o dom de línguas. E eu achava aquilo maravilhoso. Depois que o pastor Reinaldo, então, falou comigo assim, as línguas estranhas é quando o seu espírito está conectando ao Senhor direto, orando ao Senhor direto, aí que eu quis mesmo. E um certo encontro com Deus, eu fui chamado para trabalhar, eu falei, nesse encontro eu vou ser batizado. E o primeiro dia jejuando, e eu só ia para onde o fogo estava. Então tinha oração, eu ia, os irmãos subiam o monte, eu ia, e nada. Primeiro dia nada, na sexta, no sábado nada. Eu falei, é hoje, Deus, já acordei ansioso, e os irmãos já estavam orando, vão orar, gente, vão orar. E fizemos uma roda, até hoje eu lembro, fizemos uma roda lá embaixo. E a irmã falou comigo assim, as línguas estão na sua boca, fala. Aí eu ri para ela assim, doideira, não consegui falar nada. E um orava em mim, nada, e outro vinha, orava, nada. Eu falei, agora. Aí de repente, rapaz, me chega Reginaldo, vai substituir o churrasqueiro lá e manda ele descer para a gente orar por ele. Eu falei, não, pai, final de semana inteiro querendo, e você me dá uma dessa. Era a última oração, eu sentia que era ali. Chamei Zé Edson, fiquei lá na churrasqueira, chorando e orando, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, pai, deixa eu sentir isso, pai, me batiza com o Espírito Santo, e chorava, e pegava o pano de prato, passava no rosto, e... Aí de repente, chega Zé Edson e fala assim, ele chegou, eu falei, opa, vou lá embaixo, ele, não, eles já estão subindo, eu falei, não é possível. Oh Deus, tantos dias que eu estou, um mês que eu fiquei vindo na igreja orar, um mês que eu fiquei jejuando, um mês que fui com intimidade com o Senhor, que tremenda, para nada. Só que o Senhor, ele tinha algo ali para me marcar, para eu nunca mais esquecer que era Ele quem fazia,
É Ele que ia fazer. Então eu me lembro perfeitamente que chega um momento, não posso falar muita coisa, tem muita gente aqui que não foi no encontro ainda, em que nós estávamos em uma roda e os encontristas estavam ali, e nós íamos orar por esses encontristas. Só que o pastor que estava ministrando naquela hora, ele fala assim, pastor César ainda, e eu tinha um sonho também de ver as línguas estranhas sendo interpretadas, que eu nunca tinha visto. E o pastor fala assim, não quero que encoste em ninguém. A música vai começar e fala em línguas. Aí começou a música e ele, seja batizado com o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, fale em línguas, falei, com todo mundo, não é comigo só. Aí eu fui arriscar, e comecei assim, e saiu, e eu comecei a falar em línguas, e fui batizar com o Espírito Santo, e aquela mesma sensação que eu tive lá no monte, veio umas 10 vezes mais, eu falei, ô doido, isso aqui é bom demais, e começando, falando, de repente, só eu falando, igual um maluco, assim, tal, não entendendo nada, na empolgação, o pastor estava olhando para mim assim, e ele começa a interpretar. Quando ele começa a interpretar, ele interpreta em primeira pessoa, e ele fala assim, sou eu, o Senhor, e começa a falar. Ali, irmãos, eu tive a certeza de onde nós podemos chegar. Não exatamente porque a gente pode ir infinitamente mais, Jesus falou isso, se nós cremos, nós faremos mais do que Ele já fez. Só que tem um fator primordial para isso, que é a dependência no Senhor, é o relacionamento com o Senhor. Como é que eu vou falar de alguém que eu não sei quem é? Como é que eu vou viver uma vida que eu não sei para que eu estou aqui? Como é que eu vou viver uma vida sem propósito? E a gente só vai encontrar nele. Meu sonho era ser policial, Deus me coloca como advogado, e ainda me leva para a seara criminal. E eu vejo, independente das pessoas a quem eu prego, pode ser a maior hierarquia no crime, a maior hierarquia em qualquer facção criminosa, o que a pessoa fala é, eu deixaria tudo para servir ao Senhor. Eu falei, é simples, deixa então ele, não é assim. Eu falei, lógico que é, deixa, vai ser ele, não é. E se custar a minha vida, eu falei, pronto, você já não tem nada mesmo, o que você vai querer viver aqui? Vai, meu filho, vai com Deus, aí. Se for do propósito dele, ninguém encosta em você, ninguém. E é isso. Quando é do propósito do Senhor, nada nos aflige, nada. E a gente, no Senhor, a gente consegue fundamento para isso. Teve um dia que eu passei mal demais, tossindo, fui parar no hospital. Fiquei pensando, será que eu vou morrer hoje? Mas eu falei, Deus tem muito a realizar na minha vida, Ele me prometeu, então não vai ser hoje, vai ser só mais um testemunho. E é isso. Quando você anda com o Senhor, você sabe a quem recorrer, você sabe o que Ele tem para você sabe aonde você vai chegar. E venha o que vier, você vai ser grato. Grato pelo que você já tem, grato pelo que o Senhor já fez. E você vai saber que uma fase ruim é só uma fase. Busca ao Senhor, não para você contar um testemunho, mas para que Ele escreva a sua história inteira. Igual essa mulher. Nós vemos que enquanto buscou por necessidade, o Senhor fez, mas fez isso. Só um pedacinho que ela está aqui. Enquanto a outra tem uma história inteira. E ainda serviu de testemunho para o rei daquela época. Olha só. É isso que o Senhor faz. O que mais me chama atenção é que Ele não usa as pessoas que estão capacitadas, não. Eu não se falasse assim, você tem capacidade para liderar os jovens? Eu não, tá doido? De jeito nenhum. Só que eu fui, por quê? Porque Ele capacita quem Ele escolhe. Só que Ele não te capacita assim, ó, você virou líder de jovem, pum, você está capacitado. Não. Ele vai te ensinando, é na caminhada. É por isso que a gente tem que amar mais o processo, é por isso que a gente tem que amar mais aquilo ali, aquele caminhar com o Senhor, que é ali que você aprende do que o final ali da história.
Então as pessoas elas estão deixando de viver o hoje para tentar ser feliz lá na frente, e lá na frente não chega porque a felicidade está no Senhor. Nada satisfaz, só Jesus. Só o Senhor Jesus é capaz de satisfazer qualquer vazio, qualquer necessidade, qualquer fraqueza, qualquer desânimo. Só o Senhor é capaz de preencher. Amém, irmãos? Eu encerro por aqui, fazendo esse convite, mais uma vez, que nós possamos estarmos no Senhor e nos deleitarmos nele, que nós possamos verdadeiramente viver uma vida onde o Senhor ele seja não só o autor, mas que ele seja ali o principal ator, que ele esteja ali em primeiro lugar, que quando você tiver algo à sua frente, que você sente que não tem a capacidade, vá. Se for direcionamento do Senhor, vá, porque Ele é com você. A fé é isso, é o que a gente não enxerga, mas o que a gente sabe. É um caminhar não tendo a certeza de onde nós vamos, mas que o Senhor é conosco. Quando Deus tira Abraão do meio ali da sua parentela, Ele não manda para onde ele vai, não. Ele só fala, sai do meio da sua parentela. E Abraão vai. Quando o Senhor pede para Abraão sacrificar seu único filho, Abraão não questiona, não. Ele vai. Porque o Senhor, Ele prepara o cordeiro. O Senhor prepara a vitória. O Senhor, Ele é maravilhoso. Isso aqui não é uma pregação de coach, não, irmãos. Isso é a palavra. Porque viver com Cristo não é fácil. Eu, depois que me converti, quando eu me converti, eu falei, nossa, eu já estou bem, vou ficar ainda melhor, mas aí que veio as lutas. Porque já não era mais eu, mas ali era Cristo vivendo em mim, e Ele me aceitou do jeito que eu estava. Só que Ele não aceita que nós permanecemos daquele jeito, então Ele nos molda para nos usar, não é para nos castigar não, é para nos usar. Então quando Ele vem ali me moldando, as coisas pioram de uma tal maneira, que eu falei, misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, que eu não aguento, não. Mas é isso. Aquilo que eles falam assim, o Senhor, Ele te dá o frio conforme o cobertor, não te dá um fardo maior que você possa suportar. É mentira. É mentira. Porque Ele dá sim. Só que Ele dá não para te punir. Ele dá para que a glória dEle resplandeça na sua vida. E com Ele você pode enfrentar. Você mesmo não, mas com Ele você pode. Você enfrenta câncer, você enfrenta qualquer doença, você enfrenta uma perda. Com Ele. Mas se Ele não estiver no barco, a tempestade ela vai te assustar. Se Ele não estiver no barco, na hora que balançar, na hora que saculejar, ninguém vai ficar à sua volta. Ninguém. E se você não souber para onde você vai, para quem você vai, para o braço de quem que vai te socorrer, você vai se perder. E é aí que está o problema. Porque a volta é muito difícil. É muito difícil. Quando você tem o firmamento no Senhor, você sabe de onde você veio, que é do Pai. Você sabe qual é seu propósito de servir. Você tem um chamado, você tem um plano perfeito na sua vida. Eu não canso de falar isso. E você sabe para onde você vai, que é para o Pai. Jesus, Ele fala isso em dado momento. Ali, salvo engano, em João 13. Ele fala, eu vim do Pai, e Ele colocou todas as coisas em minhas mãos, e eu vou para o Pai. E é isso, Ele sabia de onde Ele vinha. Ele sabia o que Ele veio fazer, e qual que era o poder. E Ele sabia para onde Ele voltava. E sem necessitar, Ele dá a sua vida para que eu e você hoje fossem salvos. E aquele véu que se deu entre o homem e Deus, ele é rasgado ali através da cruz e nós temos livre acesso. E às vezes a gente passa um dia sem orar, a gente passa um dia sem ler a palavra do Senhor. Isso aqui é a palavra viva do Senhor. Tem um momento só que isso aqui deixa de ser a palavra do Senhor. Um momento só. Que é quando ela é mal interpretada. Aí sim, não é a palavra do Senhor, é a tua palavra. Porque não é o que vem do texto.
Mas tirando isso, essa é a palavra do Senhor, viva e eficaz. Viva e eficaz, que tem poder mais atualizada que o jornal de amanhã. Vocês já viram isso? As pessoas hoje pregam que tem que atualizar a Bíblia. Que isso? Ela é mais atual que o jornal de amanhã. Ela se renova todos os dias. Hoje vocês iam pregar em 2 Reis 4. Amanhã, quando outra pessoa pregar, é outro entendimento. Mas vindo do Senhor. Vindo do Senhor. E é isso. Então, como é que a gente pode viver um dia sem ler a palavra do Senhor? Como é que a gente pode viver um dia sem dar bom dia ao Senhor? Foi através da palavra que ele fala que haja luz, que haja seres viventes. Foi através da palavra. Então, se você der um bom dia ao Senhor, ele vai se calar? Não vai. E se ele te der um bom dia, acabou. Você vai ter um bom dia. E a gente ainda fica sem falar com ele. A gente passa um dia inteiro. Esqueci. Outro dia eu estava vendo um vídeo do rapaz que falou, eu estava tão cansado, mas tão cansado, quando eu me deitei, eu fui orar, eu falei, Senhor, a mesma oração de ontem. Que isso? Misericórdia, não pode não, irmãos. Não pode. A gente tem que viver a palavra, nós temos que viver intimamente com o Senhor. E venha o que vier, haja o que houver, Ele vai estar conosco, amém? Gostaria de convidar o grupo de louvor para estar cantando uma música para nós, enquanto nós orássemos. E está todo mundo aí, Vinícius? Tá? Para que nós orássemos ao Senhor, pedindo a Ele intimidade. Eu me lembro quando eu me converti, passou um tempo, eu falei, Senhor, foi uma oração mais difícil que eu já fiz até hoje na minha vida, e eu me lembro dela, que eu falava com Deus por vários e vários meses, Senhor, eu te amo, hoje eu descobri que eu te amo, pelo que o Senhor poderia me dar. Só que eu quero te amar por quem o Senhor é, coloca isso no meu coração. E Ele colocou, irmãos. Então, às vezes a gente não consegue sentir ao Senhor, às vezes a gente se sente distante do Senhor, é só pedir. Pedir e vos serás dado, é isso que a palavra do Senhor fala conosco. Amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés, que a equipe de louvor vai tocar um louvor, enquanto isso nós iremos orar, enquanto isso nós iremos clamar ao Senhor, e consagrar a nossa vida a Ele, e nos colocar à disposição dEle, a viver o plano que Ele tem para nós. Amém?
vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Será que a igreja poderia repetir isto? Pra te Adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Oh Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa escutar, meu Pai, o que o nosso coração entoa neste momento, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, verdadeiramente viver, meu Pai, para te adorar, meu Deus, mais e mais, meu Pai. Que nós nunca, meu Pai, nos saciemos, meu Deus, com o que temos, aonde estamos, meu Pai. Mas que nós busquemos mais e mais, Senhor. Pois o Senhor, meu Pai, tem mais para cada um de nós, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Deus, o relacionamento com o Senhor não seja um peso, meu Pai, mas seja um alívio, Senhor. Que seja em nosso quarto, meu Pai, onde nós encontremos, que nós tenhamos um encontro diário com o Senhor ali, meu Pai. Que onde quer que nós estivermos, meu Deus, a Tua presença seja conosco, meu Pai. Que nós sabemos verdadeiramente quem és o Senhor, meu Pai. E que venhamos te servir, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, por quem o Senhor é, meu Pai. Por quem o Senhor é, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Pai, enquanto nós te servimos com excelência, meu Pai, como aquela mulher sunamita, Senhor, que o Senhor cuide de todas as outras coisas, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Pai, nós possamos, meu Deus, ter a nossa história escrita pelo Senhor, meu Pai. Que o Senhor seja o principal protagonista, meu Pai. Que o nosso acordar e o nosso dormir, meu Pai, seja em prol do Senhor, seja em prol da Tua obra, meu Pai. Quebra nessa noite, meu Pai, corações duros, meu Pai. Coloca ali, meu Pai, nesses corações, meu Deus, o Teu amor, meu Pai. Aquele amor, meu Pai, puro, meu Deus, aquele amor, meu Pai, que te ama por quem o Senhor é, meu Pai, não pelas coisas que o Senhor pode nos dar, meu Pai. Que em nome de Jesus nós sejamos fiéis ao Senhor, meu Pai. Que quando vier uma dificuldade, meu Deus, a nossa primeira busca, meu Pai, o nosso primeiro caminho, meu Deus, seja para o Senhor, meu Pai. Que nós não perquemos tempo, meu Deus, em buscar, meu Pai, quem não vai nos dar a solução, meu Deus, mas que nós tenhamos em nossos corações, meu Pai, que só o Senhor é Deus, meu Pai, e que não há outro como o Senhor, meu Pai. Que o Senhor é soberano, que o Senhor é fiel, que o Senhor é o Deus nosso, o qual nós temos livre acesso através de Jesus. Oh Senhor Jesus, nós te glorificamos pela Tua misericórdia conosco, nós te glorificamos pela Tua graça que o Senhor derramou em nós. Que o Senhor nos encha, que o Senhor nos enche, que nós venhamos transbordar na vida de outras pessoas. E onde quer que nós passarmos, a nossa história, a história que o Senhor está escrevendo através de nós, ela seja testemunho, meu Pai. E que esses testemunhos, meu Deus, venham fazer com que vidas se rendam ao Senhor, meu Pai. Que enquanto houver fôlego, meu Pai, esse fôlego, meu Deus, seja investido na Tua obra. Esse fôlego, meu Deus, seja gasto, meu Pai, para te cultuar, meu Deus. Que esse culto, meu Pai, não seja um peso, meu Deus, mas que seja um prazer, Senhor. Mas que seja, meu Deus, um prazer de ser instrumento direto de Tuas mãos, Senhor. Que nós venhamos entender isso, meu Pai. Que a Tua obra, meu Pai, não é um peso, meu Deus. Que te servir é um privilégio que nós temos, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha sobre essa geração, meu Pai. Essa geração eleita, meu Pai. E
derrama a tua glória, meu Deus. Que ninguém, meu Pai, ninguém saia daqui com a mesma visão do Senhor que tem, meu Deus. E aqueles, meu Pai, que forem tocados, que o Senhor, meu Pai, cuide intimamente, meu Deus, e que eles venham sofrer uma transformação, meu Pai. Nós te glorificamos, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que o que nós pedimos aqui, meu Deus, já está aliançado nos céus, meu Pai. E nós confiamos, meu Pai, no Deus em que nós servimos, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, que não há outro como o Senhor, meu Pai. E é por isso que nós te glorificamos. É por isso que nós colocamos o nosso coração, meu Pai, diante do Senhor. É por isso, meu Deus, que nós neste momento colocamos a nossa vida diante do Senhor. E haja o que houver, meu Pai, venha o que vier, custe o que custar, meu Pai, nós hemos de te louvar, Senhor. E naquele grande dia, meu Pai, nós poderemos falar assim como Paulo, meu Pai: combati o bom combate, Deus, e guardei a minha fé, e encerrei a carreira, meu Pai. Carreira essa que fora produzida diretamente pelo Senhor, meu Pai. Pois nós te glorificamos, Deus. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite, meu Pai.